CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a nova lei de licitações e contratos administrativos do país, que substitui a atual em vigor desde 1993 e as leis do pregão e do regime diferenciado de contratações públicas. A Lei 14.133 foi publicada no dia 1º, com 26 vetos. E sobre esse assunto nós conversamos agora com o presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB, João Paulo Lacerda. Doutor, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid Rocha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Campo Grande. É sempre um prazer falar aos ouvintes da CBN Campo Grande. A gente começa essa entrevista perguntando ao senhor se essa nova lei veio para modernizar a Lei Federal 8.666 e se na avaliação do senhor realmente nós precisávamos de uma nova lei em relação às licitações. Olha, Ingrid, a Lei Federal 8.666, ela é do ano de 1993. Então, essa lei está quase chegando aos 30 anos de idade. Obviamente que uma lei com quase 30 anos de idade necessita de alterações e avanços, inclusive quanto à adequação à jurisprudência que hoje está dominante nos tribunais do país, especialmente os tribunais de contas, né, dos estados, dos municípios, Tribunal de Contas da União e a jurisprudência do STJ. Então, obviamente, essa lei de 1993 necessitava desses avanços e por isso veio a Lei 14.133 para procurar atualizar, né? Ainda precisávamos avançar muito ainda, mas eu acho que já foi um grande avanço a edição dessa lei pelo governo Jair Bolsonaro. E com a publicação dessa nova lei, a antiga, ela deixa imediatamente de ser utilizada? Não. A lei, ela estabeleceu no artigo 193 que a lei atualmente em vigor, a 8.666 de 1993, a lei do pregão, que é a lei 10.520, e alguns dispositivos da lei 12.462, que é a lei do regime diferenciado de contratações, esses dispositivos ficam revogados após 2 anos da publicação oficial dessa lei. Então, é o seguinte, durante esse período de 2 anos, as administrações públicas, elas poderão ou já utilizarem a 14.133 de 2021, né, ou continuarem utilizando a Lei 8.666 e a Lei 10.520, que trata sobre o pregão. Então, aí há um período de transição. O que não pode é a utilização de parte da lei de licitações em vigor e parte da lei recentemente sancionada pelo presidente da República. E a nova lei de licitações e contratos administrativos, ela é aplicada em quais entes da federação? Bom, o próprio artigo 1º da lei 14.133 de 2021, ela estabelece que esta lei se aplica a todas as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí incluídos também os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal, e os órgãos do Poder Legislativo dos municípios
E também, o que não está incluído nesta lei é as estatais. Então, o próprio parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei diz que não estão abrangidas por essa lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que continuam regidas pela lei das estatais. E sobre o combate à corrupção nas contratações públicas, o que a nova lei trouxe? Bom, é o seguinte, o artigo 178 desta lei, ela incluiu alguns dispositivos, inclusive esses dispositivos que na lei 8.666, elas estão lá a partir do artigo 89, então essa lei, ela incluiu dispositivos no Código Penal brasileiro, né? E as penas, elas ficaram maiores. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a questão da frustração ao caráter competitivo de licitações, cuja pena é de 2 a 4 anos, agora aumentou. Agora é de 4 a 8 anos. Então, houve aumento das penas para quem fraudar a licitação, para quem contratar de forma ilegal, para quem violar sigilo de licitações, e também esses dispositivos que antes constavam na Lei 8.666, agora passam a constar no Código Penal brasileiro. E na avaliação do senhor, essa lei, o senhor acabou de citar aí sobre essa questão da corrupção nas contratações, ela de alguma forma vai ajudar na redução desse tipo de corrupção, na sua avaliação? Olha, é difícil falar na redução, porque é o seguinte, eu acho que uma lei por si só, ou modificação de um dispositivo, ou aumento de uma pena para determinado crime, por si só isso não é capaz de extinguir a corrupção ou diminuir a corrupção. Eu acho que o Brasil, nós precisamos muito mais do que isso, né? Não podemos jamais dizer que a simples edição de uma lei ou o aumento da pena para determinado crime vai diminuir a corrupção. Acho que nós temos que discutir mais a questão da educação, nós temos que discutir mais a questão de investimentos nesta área. Então, o simples fato de haver isso, e até há críticas dizendo que a simples questão de aumentar a quantidade de pena dessas leis, ela vai afastar as pessoas, as empresas, a contratarem com a administração pública. Então fica aí um grande debate. Quando nós discutimos essa lei no Congresso Nacional, havia esse grande debate se a lei de licitações ela tinha esse escopo, né, de combate à corrupção. Então havia uma discussão muito grande se ela deveria servir a isso ou deveria servir para aprimorar as contratações públicas. Então eu penso que o simples fato da inclusão desses dispositivos no Código Penal brasileiro, eu acho que isso por si só não vai ajudar no combate à corrupção. Para a gente finalizar a entrevista, eu pergunto ao senhor se teve algum ponto que o senhor percebeu que não foi colocado nessa nova lei, que ficou de fora dessa nova lei. Olha, eu acho que nós poderíamos ter avançado mais, né? A lei trouxe vários dispositivos tratando sobre a questão da publicidade do edital, né, que agora vai ser realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas. A lei trouxe também a questão da ordem cronológica de pagamentos. Acho que isso é muito importante, a questão do respeito à ordem cronológica de pagamentos, porque antes não se tinha isso, né? A administração ela pagava do jeito que ela achava conveniente. Eu acho isso muito importante. Há também a questão da elaboração do plano anual de contratações, justamente visando a questão do planejamento das compras governamentais. Quer dizer, e esse plano anual de contratações pela nova lei, ela vai ficar disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Acho que isso é muito importante também. Um dispositivo que eu achei bastante interessante é a questão da gravação, né, porque a lei diz que as licitações deverão ser realizadas de preferência de forma eletrônica e devendo a sessão pública ser gravada em áudio e vídeo. Olha que interessante, a sessão pública da licitação vai ser realizada e automaticamente vai ser gravado para ficar constando no processo.
E também, que eu achei bastante avanço nessa lei, a questão da vedação à aquisição de artigos de luxo. A lei, embora não traga o que é esse artigo de luxo, isso vai ser regulamentado ainda pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas ela veda a aquisição desse tipo de artigo. Muito se discute sobre essa questão de se os poderes, por exemplo, nós tivemos uma discussão muito grande em relação ao Supremo, se o Supremo poderia adquirir determinados artigos de luxo, né, vinhos e tudo mais. Então essa lei, ela trouxe isso, né, a vedação disso, mas não regulamentou o que seria essa questão dos artigos de luxo. E respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que nós poderíamos ter avançado muito mais em relação a tirar um pouco dos entraves, da burocracia que ainda rege a questão das contratações públicas. As contratações públicas ainda são permeadas de muita burocracia. Eu acho que essa lei perdeu também essa oportunidade da gente se afastar um pouco dessa burocracia. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas sempre têm a ideia de que quanto mais burocracia, mais isso ajuda a diminuir a corrupção. Então é verdade, né? Nós precisamos tirar esses entraves para evitar essa burocracia, para que os entes públicos possam comprar produtos e adquirir serviços de qualidade com curto espaço de tempo e também evitar a corrupção. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e também com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.